Também o nosso diretor de assuntos portuários, Casimiro Técio. Técio, boa noite. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Porto e Negócios. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Fábio. É um prazer ter você aqui conosco e boa noite ao espectador aí em casa. Fábio, antes da gente falar dos planos para 2021, eu queria saber como foi recebido por você o convite de ser o primeiro brasileiro a assumir a presidência da companhia. Em primeiro lugar, é um orgulho, né, ter essa oportunidade dentro de um grupo tão grande, tão importante como a Deep Road. Eu acho que, eu costumo dizer que nós separamos em 3 fases, né, a empresa. Você teve uma primeira fase que foi a implantação de um Greenfield. Então, era super importante a experiência, trazer alguém de fora com experiência em implantação desse tipo de terminal. Eu acho que foi uma implantação de muito sucesso. Depois, numa segunda etapa, quando nós iniciamos a diversificação de carga, foi importante também a experiência do Dallas Hampton, que é o atual CEO, né, que está passando o bastão para mim. A experiência dele em terminais multipropósitos, operando diversos tipos de carga e estabeleceu, vamos dizer, elevados padrões de operação e de segurança no terminal. Eu acho que agora essa terceira etapa, eu fico muito contente de poder dar continuidade a esse trabalho, que é o de diversificação de cargas, focando na maximização, né, do ativo que nós temos hoje, retorno para o acionista, e a gente sabe que tem uma parcela de relações governamentais, institucionais muito forte aqui no Brasil. Então, eu acho que aí o papel de um brasileiro é fundamental, que entende um pouco mais, Sim. Dizer que entende tudo, a gente não entende, mas entende um pouco mais essa dinâmica dessa relação. Então, eu acho que é uma continuidade de um processo que iniciou lá em 2013, eu estou muito contente com essa oportunidade e acho que tem um desafio bacana aí para os próximos anos. Técio, é claramente um crescimento planejado, né? O terminal da Deep World, né, a antiga Embraport, foi um projeto que começou, infelizmente ele começou num período em que o Brasil iniciou uma crise econômica, né? Então você teve um aumento de capacidade de serviço em Santos, Sim. com uma diminuição da demanda em função da crise política e econômica daquela época, né? Então, mas é notória essa virada de chave de terminais em Santos, de classe internacional. Então, a Deep World, a BTP, a Santos Brasil também veio, está fazendo sua carteira de investimentos para melhorar o desempenho do terminal. E quem não fez, acabou aí ficando em segundo plano e perdendo cliente ao longo desse tempo, né? Fábio, quais foram os desafios de 2020, um ano em que o mundo teve que se reinventar em virtude da pandemia da Covid-19, um inimigo invisível que ainda desafia a ciência e a economia em especial? E qual é a principal meta para 2021? Eu acho que o primeiro grande desafio de 2020 foi a gente se adaptar para operar nesse ambiente de pandemia. Então, a primeira coisa é você colocar todo mundo administrativo em home office, né? Então, os sistemas precisavam suportar, os servidores suportar, equipamento móvel para todo mundo. Esse foi um primeiro desafio. Acompanhado disso, veio a adaptação do terminal para você garantir a segurança do trabalhador sem parar as operações portuárias. Então, acho que manter as operações 100% funcionando, sem nenhuma interrupção, foi o maior desafio no primeiro momento. E depois foi você se adaptar, preparar sua matriz de custo também para sobreviver à baixa no volume de carga e conseguir terminar o ano bem, né? E planejando aí com planos de expansão para 2021, que agora eu diria que é uma grande dúvida, né? Porque eu não sei se nós estamos na segunda onda do Covid ou se é uma extensão da primeira. Uma primeira ainda, continuada, né? que não terminou. Enfim, a gente tem o desafio de continuar o programa de diversificação de carga, por isso nós estamos estudando outros segmentos, esse é um grande desafio. E o segundo driver nosso de crescimento, a segunda linha de atuação é logística. E aí é logística internacional porta a porta. Esses são os 2 grandes desafios para 2021. Técio, o que você elencaria como principal herança deixada pela pandemia da Covid-19 para o setor portuário? Acredito que um tempero aí de automação com certeza ficou e vai ser o grande driver de modernização dos terminais. Então,
A partir do momento que você não tem que ter tanta presença humana na operação, ou minimizar a presença humana na operação, te empurra para a automação, para a utilização de inteligência artificial na movimentação de carga. E, obviamente, com isso você tem outros ganhos indiretos, que é maior eficiência, o reloginho está muito mais apurado. O desafio para isso acontecer é a capacitação da mão de obra. Sem dúvida. Então, é importantíssimo, inclusive todo mundo que mora na Baixada Santista, entender que esse novo movimento de demanda dos terminais já está acontecendo. Então, quem não se capacitar vai estar fora do mercado de trabalho. Então, essas habilidades de lidar com a inteligência artificial, com a automação, é outro tipo de ofício. Então, a gente está trocando a velha operação portuária pela nova operação portuária. Os ganhos são os mais diversificados, né? Desde você rastrear a carga, você ter o just-in-time da tua carga, o rastreamento do importador e do próprio exportador, antecipação de carta de crédito, né, para quem exporta, tudo isso está envolvido nessa cadeia de tecnologia. Eu acredito que esses a grande herança boa, né, sem dúvida. Da Covid. Muitas pessoas perderam parentes, enfim, amigos. Teve gente que perdeu o paladar e o olfato, até hoje tem paladar e olfato. Exatamente. Enfim, mas eu acredito que do limão à limonada, né? Os terminais deram o porto como um todo, né? Deu um banho de capacidade de reação à pandemia e é o novo normal, né? Então, ou seja, o novo normal tá pronto para uma reação a qualquer futura pandemia. Aliás, tem vários jornalistas que afirmam que qualquer nova pandemia, o ser humano vai tirar de letra na próxima ocorrência, né? Pelo menos aqueles que tiraram alguma lição desta, né? Sim, aí eles vão tirar de letra. Aqueles que ainda insistem em negar tudo o que está acontecendo há quase um ano, infelizmente não conseguiram evoluir. Fábio, dentro de tudo que o Técio acabou de falar, as relações de trabalho também mudaram para sempre, né? A gente, por exemplo, quando colocou todo mundo em home office, né? Foi um drama você estabelecer uma cultura de video call, de videoconferência, né? Ninguém está preparado para isso. Então a gente participava, mas assim, falta o cafezinho, aquele bate-papo, olho no olho. Hoje em dia isso ficou tão incorporado na nossa relação que é normal, é o novo normal, né? Já não é tão comum você ter que ligar para alguém e falar, não, vamos tomar um café que eu preciso... Não, você faz uma vídeo na hora. E toma um café à distância. Exato, você toma café o tempo todo. Cada um de um lado tomando seu café, né? Tomando seu café, pode até tomar uma cerveja e tal. Mas essa relação mudou muito, né? E eu acho que a relação, um dos cuidados que nós tivemos que trabalhar bastante é o senso de pertencimento. Sim. Porque quando o funcionário está em casa trabalhando, ele muitas vezes não se sente pertencente à organização. Sim. E você precisa criar isso, o cara precisa se sentir abraçado, se sentir parte, acolhido, né? Acolhido pela organização. Então você estabelecer uma rotina de interação foi fundamental também, porque senão o cara ele começa a ter medo de perder o emprego. Sim. Ele fala, pô, se todo mundo pode trabalhar home office, será que eu estou sendo importante para a companhia? Será que eu estou realmente contribuindo com tudo que eu poderia contribuir? Porque a nossa relação de trabalho sempre foi diferente, né? Tem empresas que já adotaram isso há muito tempo. Eu acho que essa adaptação já faz parte do nosso dia a dia. Tivemos que superar isso daí, mas já é um novo patamar de cultura. E veio para ficar? Eu acho que veio para ficar. Eu não acredito que as empresas hoje que ainda estão 100% home office, que elas vão permanecer eternamente assim. Eu acho que vai ter um equilíbrio entre rodízio e home office. Mas 100% dentro do escritório, eu acho que não volta mais. Até porque eu concordo com o Fábio, muitos tipos de ofício, né? Aqueles que realmente você não precisa estar com a mão na massa na operação, as pessoas acabaram rendendo muito mais em casa do que rendiam no trabalho. Né? E tem chefe que toma o sangue do pessoal em casa. O cara trabalha mais. Sem dúvida. Porque ele não tem horário para começar e terminar, ele tem flexibilidade ao longo da jornada.
mas a jornada normalmente é mais extensa. Bem Até mais porque extenso. você eliminou o translado entre a casa e o trabalho. Exato. O tempo que você perdia no trânsito, né? De ida e de volta, enfim. A gente faz um rápido intervalo, na volta a gente fala sobre planos e investimentos. Não saia daí, até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A PTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil como exterior é liberada nesses locais. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. Estamos de volta e o Porto e Negócios de hoje recebe Fábio Siquerino, diretor comercial da DP World no país e que assume o cargo de presidente a partir de abril, e o diretor de assuntos portuários, Casimiro Técio. Fábio, como é que estão as negociações a respeito da parceria com a Rumo para a implantação de um terminal de grãos e fertilizantes? Ok. Bom, na verdade, esse memorando de entendimentos, né, ele foi assinado pela Deep Road em Dubai com a Rumo. Então, isso é um estudo que está sendo conduzido totalmente pela equipe lá em Dubai. Nós, em Santos, estamos fornecendo todas as informações e todo o suporte do mercado local para que eles possam avançar nos estudos. Eu diria a vocês, estão avançando, né? Ainda tem um longo caminho a ser percorrido para ser tomada essa decisão. O que eu posso te dizer é que, caso a decisão seja por estabelecer essa parceria e operar um terminal em conjunto, as instalações serão dentro da Deep Road Santos, né? O que será muito bom para nós continuar o processo de diversificação. Mas hoje, sendo conduzido lá por Dubai, a gente ainda não tem uma previsão de quando isso vai ter o go, no go desse projeto. A gente pode falar, pensando que isso se torne uma realidade, em aumento de produção e geração de emprego. Não, sem dúvida. Assim, uma das coisas que nós estamos trabalhando, nós falamos há pouco sobre inovação, tecnologia, a ideia é que seja um terminal que ele possa ter a melhor tecnologia disponível dentro das suas operações, né? Mas, sem dúvida, vai abrir muitas oportunidades de emprego, né? Vai aumentar bastante as exportações de grãos através de Santos, importações de fertilizantes. A ideia é que esse terminal possa movimentar 11 milhões de toneladas ano, entre grãos e fertilizantes, e vai ter uma geração de emprego substancial, sem dúvida. Técio, qual que é a importância de um negócio como esse dentro do Porto de Santos? Bom, um terminal como a Deep World, né, de multipropósito, é uma estratégia clara de proteção do próprio negócio, né? Então, quais são as vantagens de um terminal multipropósito? Justamente numa crise, inclusive, que a gente enfrentou do ano passado, em que o container, apesar de ter, caiu no meio do ano, né? Então, depois de março, teve o reflexo, de fato, no transporte de container no Brasil, e começou a se recuperar só em dezembro, no final do ano. Houve, obviamente, um impacto na operação de container no Brasil em função
não só da pandemia, mas eu acredito que a taxa de câmbio ela colaborou para que as indústrias importadoras segurassem um pouco, né, puxassem um pouco o freio de mão nas importações. Em compensação, a commodity agrícola estourou de operar, inclusive foi o que bateu o recorde, segurou e bateu o recorde da movimentação. Segurou nossa economia, né, inclusive. Inclusive, a arrecadação de ISS de Santos sobreviveu por causa dessa... Exatamente. Até porque parte das receitas de alguns terminais é base dólar. Então, com a alta do dólar, você teve aí até 20% de ganho no exercício financeiro de terminais, só em função da taxa de câmbio. Então, quando a DP World toma essa decisão de diversificar a cesta de cargas e tipologias de carga, principalmente, né? Seja uma carga breakbulk como a celulose, o container e agora, mais recentemente, esse trabalho junto com o granel vegetal e o mineral, é claro que é proteger o negócio da prosperidade e longevidade ao negócio. É um estilo de negócio que não é comum na Deep World no resto do mundo, né? Mas no Brasil, que é um país agroexportador, eu entendo que seja uma operação acertada para proteger o balanço e o fluxo de caixa da empresa. Fábio, qual peso teve, quando a gente pensa na pandemia da Covid-19, qual peso teve a diversificação de cargas no balanço final da DP World? Foi fundamental, porque, conforme o Tércio comentou, no meio do ano você teve uma queda drástica no volume de container. Importação e exportação, né? Produto manufaturado, semi-manufaturado, muita planta parada, então você não tinha economia girando como deveria. Surpreendentemente, no último trimestre, teve um volume de container muito alto. Batemos 2 recordes seguidos, histórico do terminal, que não era esperado. Mas se você olhar o ano como um todo, o fato da gente ter operação de celulose, como o Tércio falou, dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, com o dólar favorável, né, o real bastante desvalorizado, foi fundamental para manter o equilíbrio das contas no final do ano. Se nós não tivéssemos diversificado, a gente teria sofrido muito mais. Então, hoje a gente pode dizer que foi uma estratégia correta a diversificação, por isso que deu fôlego e incentivou a continuar. Você distribui o teu risco, você mitiga de estar num único segmento, né, extremamente regulado, judicializado o tempo todo. Então você consegue equilibrar um pouco melhor a tua estrutura e maximizar o terminal. Você falou das vantagens de um terminal multipropósito. Há desvantagens? A desvantagem é a preocupação de você operar diferentes cargas, né? Então... Tem que ter expertise em tudo que você está operando. E você tem que ter serviços de manutenções distintos para diferentes equipamentos, enfim. Um pouco quando a gente falou do PDZ, quando a gente teve a ideia de criar os clusters de operação, qual a vantagem de clusterizar? Você foca o plano de contingência, um plano de incêndio, por exemplo, num terminal de celulose. Obviamente, o combate a uma emergência é um combate a incêndio de papel, né? Que é diferente de uma carga química ou uma carga inflamável, né? Como o açúcar tem outro tipo de tratamento. Então, o multipropósito, você tem que olhar com atenção diferentes atividades. Um outro ponto do multipropósito é que te obriga a ter mais área para fazer a correta adequação da ocupação do território, né? Então, hoje, se eu não me engano, a DP World tem 1.300.000 metros quadrados, alguma coisa. De área útil operacional, 853 mil. Então, é uma área enorme. Quando a gente compara com os terminais de celulose aqui lá de cá. Então, realmente, assim, você tem uma disponibilidade de áreas, você pode investir num perfil multipropósito que vai dar certo, né? Eu acredito que a única desvantagem seria essa, né? E, obviamente, você tem que ter uma força comercial maior, né? Ou seja, a tua estratégia, ao invés de você focar numa tipologia, você tem que distribuir ela em distintos mercados, né? Sem dúvida, tem que distribuir a energia para onde você quer alcançar seu objetivo, sem dúvida nenhuma. Na opinião de vocês, 2021 há de ser
eu não vou dizer mais fácil, mas menos difícil que 2020? Eu acho que sim. Eu acho que nós sofremos um trauma muito grande em 2020, porque nós não estávamos preparados para tudo isso. Eu acho que ao longo de 2020 nós aprendemos a trabalhar nessa nova cultura, nesse novo modelo. E 2021 eu acho que a gente já entra um pouco mais preparado, vamos dizer, mais treinado para o jogo. Eu acho que a gente vai ter um sucesso maior que 2020. É claro, se a gente não tiver segundas e terceiras ondas, a gente não sabe como é que vai ficar aí a vacinação, se realmente o resultado vai ser positivo. Mas eu diria que nós estamos otimistas, eu estou bastante otimista, o grupo está bastante otimista em relação a 2021 comparado a 2020. Nós sofremos, aprendemos a lição, estamos mais preparados para qualquer recaída que ocorra em 2021. A vacinação em massa, ela é fundamental, né, para que essa sensação de segurança para um 2021 melhor se concretize. Sem sombra de dúvida. Bom, eu tenho fé que a gente vai conseguir atingir os índices. Pelo menos os 70% para criar uma imunidade de rebanho, né? Eu já tive 2 vezes, então eu estou mais que imunizado. Mas é fundamental até para ter uma tranquilidade no ambiente de trabalho. Ainda mais que eu recebi a notícia da semana passada que o STF ele julgou que Covid em ambiente de trabalho doença laboral. Foi considerado doença laboral. Então, mais um ponto importantíssimo, principalmente que como o setor portuário ele entrou no grupo aí prioritário para vacinação, de que todos os trabalhadores no porto sejam de fato vacinados. E não é assim, eu não quero ser vacinado. Não, é para ser vacinado. Claro. Né? Ou é vacinado ou você dá justa causa no cara, porque não é possível. Você está querendo proteger ele. Sim. E ele vem com uma história de que vai virar jacaré aí. Não dá muito certo. Não, né? o que ele pode fazer é transformar em jacaré todo um planejamento. E é isso que não pode mas acontecer, assim, né? eu estou brincando, mas eu tenho... pessoas que têm consultório médico e os funcionários não querem se vacinar por falta de informação ou influenciados por essas pela mídia, né? tão desnecessárias fake news, né? Exatamente. Que estão circulando. Exatamente. A gente faz mais uma breve pausa e no próximo bloco a gente fala um pouquinho dessa logística internacional porta a porta e de cabotagem. Não saia daí, até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A PTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil com o exterior é liberada nesses locais. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Estão comigo o Fábio Siquerino, diretor comercial da DP World no país e que assumiu o cargo de presidente em abril, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Fábio, eu encerrei o bloco anterior falando que
Nessa última parte, a gente falaria um pouquinho sobre a empresa que foi criada pela DP World no finalzinho do ano passado, focada na logística internacional no porta a porta. Para quem está em casa entender como é essa logística porta a porta. Tá. Vou voltar um pouquinho, Thalys, e dizer o seguinte. Quando nós começamos a falar de diversificar o terminal, a primeira etapa da diversificação foi diversificar os serviços oferecidos. Então, começamos a oferecer serviço de transporte local, serviço de OVA e desova de container, né? Colocar o produto a ser exportado dentro do container ou retirar a importação de container, armazém geral, começamos a expandir os serviços, mas sempre associado à carga containerizada. Depois nós fomos para a diversificação do tipo de carga, né? Celulose e agora outros mercados. E aí nós percebemos o seguinte, que você oferecer o serviço para o cliente, fazer parte da cadeia dele, só na região portuária, ou um transporte até a planta, não é suficiente, porque hoje o cliente ele busca ter um contato com um único fornecedor que possa gerenciar toda a cadeia dele, que ele entrega o serviço e fala assim, olha, cuida da melhor maneira possível e você gerencia só alimentando ele com informações. Diante disso e com uma rede internacional de mais de 80 terminais portuários, nós percebemos que a gente tem uma capilaridade suficiente para passar a oferecer o serviço porta a porta. Eu tenho estruturas em 50 países. Então nós começamos isso como uma estratégia global e Brasil agora lançamos a empresa no final do ano, no primeiro trimestre ela passa a ser operacional. A ideia é que eu pegue uma importação, por exemplo, lá em Singapura, né? Faça todo o trâmite, transporte internacional, a estrutura aqui no Porto de Santos e entregue na planta do cliente no interior de São Paulo. Ou o caminho inverso, pegue uma exportação, sei lá em Campinas e entregue para ele lá no Porto de Jebel Ali em Dubai. Ou entrega até a operação dele, coloco lá na linha de produção dele. Então a ideia é integrar tudo isso, utilizando a nossa capilaridade, não só os nossos terminais, mas a nossa expertise logística internacional e oferecer um serviço porta a porta, principalmente, vai para qualquer cliente, mas eu acho que o foco principal são os grandes clientes nesse momento, que tem grandes volumes, que precisam de estruturas de apoio em diversos terminais. Então, a vantagem disso é a rastreabilidade. É isso que eu ia falar, exatamente. Uma segurança, né? Sim. Que ela vai sair e vai chegar da maneira que está prevista. Isso. Na verdade, assim, quando você tem um controle de toda a cadeia logística do porta a porta, você pode dar serviços adicionais, como uma antecipação de carta de crédito. Então, normalmente, o importador do outro lado, ele só entrega a carta de crédito na hora que o container estiver no costado. Se você tem um serviço integrado e acreditado no caso da DP World, no door-to-door, saiu da fábrica, a própria DP World ela dá segurança para o cliente final da antecipação da carta de crédito, né? Isso já está sendo feito em Singapura também, você juntar a rastreabilidade com a questão financeira do comércio internacional. Isso ajuda muito, porque você consegue antecipar 20, 30 dias de recebimento. E 20, 30 dias é dinheiro no caixa da empresa. Né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho de cabotagem? A gente teve aí um cenário político que meio que deu uma reviravolta. A gente teve eleição, a gente teve uma expectativa de um lado, expectativa de outro. A gente sabe que dentro da primeira aprovação do BR do Mar existia uma frente que trabalhou para que o projeto passasse e agora há uma segunda expectativa necessária para que ele de fato se torne realidade. A expectativa que existia no fim do ano com a primeira aprovação, você acredita que vai ser mantida agora? Eu acredito que sim, Nathalie. Primeiro porque praticamente você tem base governista tanto no Senado como no Congresso. Né? Lembrando para o espectador que a primeira passagem foi no final do ano passado, no Congresso, né? E agora está no Senado para aprovação do BR do Mar. O fato de ter à frente das duas casas legislativas a base do governo, o candidato do governo, é um indício de que realmente vai avançar na agenda. Acredito que abril seja um bom mês aí para a gente ter essa lei aprovada
estacionada pelo presidente, né? E aí você destrava aí uma agenda de benefícios, incentivos para a cabotagem. Eu estou crente que isso vai acontecer. E, obviamente, isso vai ter uma repercussão direta. Exatamente. Em Santos. Você vai, a partir do momento que você libera o transporte marítimo para outros navios e flexibilidade também nos custos operacionais, né? Chamar atenção para o combustível, é uma aberração no Brasil, né? O navio de cabotagem paga imposto sobre combustível, o navio estrangeiro não paga, né? Então, de certa forma, esse PL vai ajudar a incentivar uma maior quantidade de carga vindo para a cabotagem. Quem vai se beneficiar? Não só a carga que está no rodo do longo curso no Brasil, né? Atravessar de Belém para São Paulo no rodoviário, mas também o próprio serviço feeder. Né? O serviço feeder é o serviço que vai de um porto para outro, para ele seguir destino para outros países. Ou vice-versa, vem de um outro país, para em Santos e ele vai destino final, Suape, por exemplo. Né? Então, esse feeder vai ser beneficiado com o BR do Mar também. O BR do Mar precisa sair do papel, Fábio. Eu acho que os programas de investimento à cabotagem, Thalys, eles são fundamentais, né? Eu atuei em cabotagem muitos anos, sei que o combustível é um dos problemas, você tem questão de tripulação, você tem uma série de dificuldades para você implementar uma cabotagem eficiente no país. Tem alguns estudos que mostram que para cada container que hoje está na cabotagem, você tem de 4 a 6 containers que reúnem todas as características para também estar na cabotagem. E não está porque a cabotagem hoje ela não é eficiente a nível de matriz de custo. Né? É muito caro. É muito caro. E se você pensa no Porto de Santos, o maior porto da América Latina, que vai receber navios maiores, de 366, 367 metros de comprimento. Esses navios não vão ficar pingando na costa. Eles vão elencar 1 ou 2 terminais concentradores. Como o Tércio colocou, a distribuição pela costa brasileira vai ser feita através do serviço de cabotagem. Então nós precisamos encontrar uma solução eficiente para aumentar a participação da cabotagem na matriz de transporte brasileira. Precisa. É fundamental que a gente tenha uma solução para esse modal. Uma solução consistente e que permita manter o crescimento de 2 dígitos, que é o que vem crescendo na cabotagem. Para a gente encerrar, a gente está chegando muito próximo aí do nosso tempo. Como é que estão os estudos? A gente começou falando dos estudos para o terminal de grãos e fertilizantes. Como é que estão os estudos a respeito da implantação, da diversificação voltado para o gás natural dentro do terminal? Esse é um projeto que nós começamos a avaliar pouco mais de um ano, né? E, na verdade, depois que teve a desregulamentação do setor, várias empresas de gás natural começaram a procurar o Brasil para se instalar, né? Criar instalações para você receber o gás natural liquefeito, você fazer o processo de gaseificação, regaseificação e conectar para fazer, sei lá, para termoelétrica ou mesmo para indústria, para residência. Então esse é um mercado muito interessante que a gente tem estudado bastante. Existe o interesse do grupo, claro, de diversificar nesse sentido. O que a gente está buscando a gente precisa encontrar o parceiro ideal, precisa ver condições técnicas de fazer um investimento no Porto de Santos, né? Todos os desafios que a gente tem de segurança e de meio ambiente, mas nós estamos bastante otimistas com isso. Estamos seguindo os estudos, ainda não tem nada concreto, mas está em estudo. O ideal seria replicar a parceria com a Suzano? Olha, o modelo da Suzano, o que ele é um modelo interessante, né? Você tem um player que ele é o dono da carga, né? Que fez o investimento e nós operamos toda aquela instalação para ele, mas ele é o dono da carga. Então, se você pensar num modelo de gás natural, onde o dono da carga, o dono do gás, né, ou o importador, tem a instalação junto com a gente, é o melhor modelo, porque você consegue maior previsibilidade e demanda também. E toma o risco junto. E toma o risco junto, você compartilha o risco do negócio, mas é importante ter um player que hoje já é integrante dessa cadeia. Sem dúvida. Então, quando eu falo que é interessante replicar o modelo igual a Suzano, é você ter algum player importante da cadeia, participando no projeto com você, distribuindo, compartilhando o risco e o investimento. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais, Fábio, a tua participação. Prazer. Te desejar muito sucesso, bastante sabedoria a partir de abril, assumindo aí a função de CEO.
e que 2021 reserve boas e grandes surpresas para a Deep World. Muito obrigada. Obrigado você pela oportunidade e eu espero voltar aqui em 2021 para contar a possibilidade de novos projetos, novos investimentos aqui no Porto. Sem dúvida. Tá bom? Técio, muito obrigada mais uma vez por estar comigo aqui nesta noite. Agradeço, Nathalie, obrigado, Fábio, e quem esteve aí com a gente todo esse tempo no programa. E não se esqueça, no nosso canal do YouTube lá, dá o like e espalha para os colegas que não puderam ter a oportunidade de assistir na televisão. Exatamente. O Porto e Negócios desta noite fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, aqui na Santa Cecília TV. Tem também, como bem disse o Técio, as nossas multiplataformas. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Arbitrar. Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. BTP. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. DP World Santos. E Samarco Advogados.